Agora a gente detalha a dimensão das sanções previstas pela Lei Magnitsky. Nós conversamos com o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, a quem eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito obrigado, professor. Boa noite. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Professor, eu tenho várias perguntas aqui para poder fazer. Primeiro, a lei impacta o acesso do ministro Alexandre de Moraes a sistemas norte-americanos que operam no Brasil? Olha, indiretamente, porque nós temos que considerar que o primeiro bloqueio ele é financeiro, né? Então, por isso até é importante lembrar a origem dessa lei, né? Ela foi aprovada ainda no governo Obama, principalmente para tentar causar bloqueios a russos, né? Então, nós tivemos ao longo da história uma série de pessoas que tiveram seus bens congelados, bloqueados. Então, considerando essa premissa e principalmente a premissa a respeito dos cartões de crédito, o ministro Alexandre de Moraes ele poderia passar a ter alguma dificuldade, porque nós não sabemos se ele tem bens, se ele tem capital, participação em empresas, enfim, nos Estados Unidos, mas o principal bloqueio imediato seria de cartões de crédito, bandeiras, né? Nós temos duas bandeiras que são americanas e são amplamente dominantes no mercado. Por que eu estou falando isso? Porque o uso desses cartões de crédito ele poderia ser usado para assinar uma série de serviços online. Então, quer dizer, pode não acontecer um bloqueio direto das plataformas, mas caso ele faça uso de cartões pessoais para fazer o uso de serviços premium ou não dessas plataformas, ele poderia aí ter uma dificuldade no acesso, mas não implica diretamente, num primeiro momento, a impossibilidade do acesso de redes sociais, de qualquer tipo de aplicativo. Isso não está previsto a priori na lei. Agora, tem um segundo comentário que eu acho que é importante. A lei ela prevê que cidadãos americanos não façam negócios com pessoas que estão nessa lista. Então, me parece que, num segundo momento, nada impediria que, por exemplo, empresas de tecnologia colocassem nos seus termos de uso esse tipo de impedimento, porque nós temos a lei, mas depois dela nós temos os termos de uso. Então, quer dizer, já que nós estamos tendo um enfrentamento entre as big techs e uma série de decisões que foram tomadas no Brasil, me parece que algumas delas poderiam usar a prerrogativa do fato dele ter entrado nessa lista, que nós tivemos essa decisão hoje, para aí então colocar um adendo ou alguma espécie de restrição adicional. Professor, em relação, portanto, a essa lei Magnitsky, um ponto que o senhor citou na última fala, na sua resposta, foi em relação a empresas norte-americanas. Nesse caso, professor, eu destaco aí sobre as sanções secundárias, que são preocupantes também. Por quê? Uma empresa norte-americana que presta um serviço a uma empresa brasileira, ela pode, por exemplo, suspender o serviço caso a empresa brasileira preste algum serviço ao ministro? Olha, eu não vejo razão para isso. Então, é claro que é muito cedo para imaginar quais serão esses desdobramentos, essas possibilidades secundárias, mas num primeiro momento não acredito. E até tem um estudo bastante importante que foi feito considerando 20 casos que foram aplicados a essas leis, até para verificar a eficácia. Então, teve uma universidade que ela fez o quê? Ela pegou 20 casos de pessoas que entraram nessa lista, né, que foram enquadradas com essa lei para identificar quais poderiam ser esses efeitos secundários, e o que o estudo demonstra é que 66%, ou seja, 2/3 desses 20 que foram considerados como amostra, tiveram impactos severos, mas que os impactos foram majoritariamente financeiros. Então, nós não temos um histórico de um escalonamento a partir disso, mas volto a dizer que é muito cedo para afirmar qualquer coisa, porque nós estamos vendo realmente um agravamento, uma escalada dessa tensão entre Brasil e Estados Unidos. Então, não há histórico a respeito disso, mas eu também não descarto essa possibilidade. Ora, professor, uma outra possibilidade também citada pelo nosso analista Lorival Santana, que está lá em Washington, é em relação a bancos. Bancos não podem fazer operações de câmbio caso o ministro tenha uma conta em um determinado banco, que pode ser brasileiro, pode ser estatal,
mas caso isso aconteça, há uma restrição em relação a operações de câmbio envolvendo o banco? Isso pode ser suspenso? Partindo do pressuposto que se ele fosse fazer uma operação de câmbio, ou seja, converter bens que estão no Brasil para tentar fazer qualquer tipo de remessa, transferência ou uso desse capital em solo americano, naturalmente ele não poderia fazer isso, porque isso eu estou dizendo em operação do seu próprio nome, né? Porque o que a lei prevê é o congelamento, a impossibilidade da abertura de contas de qualquer tipo de novo negócio, então qualquer tipo de registro bancário, qualquer tipo de remessa, enfim, que ele tentasse fazer seria automaticamente bloqueado, ele não conseguiria fazer isso. Sem contar todas as demais restrições, não só a respeito do seu visto, mas ele entra numa lista, o seu nome entra numa lista de pessoas que têm todas essas restrições. Então, quer dizer, esses sistemas hoje eles estão amplamente integrados, né? Então, a partir do momento em que a pessoa entra nessa lista, tem um sem fim de serviços que nós nem conseguimos listar ou imaginar nesse momento, mas que automaticamente ficam inviáveis para ele. Agora, em segundo plano, fica até difícil imaginar o porquê ele conseguiria fazer essa conversibilidade, né, essa tentativa de câmbio, visto que ele não pode entrar no país, não pode mais operar contas bancárias, não pode abrir empresas. Então, quer dizer, é uma possibilidade que ele não consiga fazer uma operação de câmbio, mas a questão é muito mais do que isso, né? Ele não conseguiria operacionalizar esse dinheiro mesmo que conseguisse fazer esse câmbio.